A paz, irmã. Muitas pessoas têm entrado em depressão, em ansiedade, né? Por algumas pessoas, ao invés de dar uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo para ela, e tentam abater a sua fé, dizendo que ela não é capaz. Mas vejo que essa senhora mostrou que tudo é possível ao que crê, né? Você pensa que foi só a Sansão que recebeu a força de Deus? Vejo que essa senhora vai fazer. Dê seu like, se inscreva no canal aqui. Vem comigo no Glória, tamo junto. Oi meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Eu posso revezar com vocês aí? Por quê? Não, tem quanto aí? É? Dá pra colocar mais aí? Me ajuda aí? Não, vamos tentar, né? Coloque, me ajuda. A gente vai tentar, tá bom? Vamos tentar, né? Obrigada, garotas.